Tema da mensagem. Agora joga bem lá em cima, dizendo assim: tema da mensagem: pessoas especiais. Eu estou aqui com uma família chamada Isaltina e Thaisa. A Isaltina não tinha filhos, e ela pegou a Thaisa e criou, e ela não tem mais a Thaisa. A Thaisa tem 4 ou 5 filhos. 5 filhos. Ela deu 5 netos. E o Arthur, do jeito que está crescendo, daqui uns anos vai ser pai também. Daqui bastante tempo, né, Paulista? Deixar passar bastante tempo. Então, assim, Deus deu uma família. E eu tenho certeza que no meio de uma família existem problemas, Kátia. Existem problemas que acontecem, mas em todos os momentos acontece algo poderoso em Deus. Deus reúne a família para algo especial. A gente pode até pensar que alguns filhos só lembram das mães no Dia das Mães. E ouvi minha mãe falando isso muito importante hoje. Dia das Mães é todo dia. Nós não temos que mostrar que o Dia da Mãe tem que ser um dia específico, claro, para algumas coisas. Mas quando a gente não colabora com a vida da mãe, quando a gente não abraça a causa da nossa mãe, ou dos nossos pais, ou de alguma coisa, de gente que está em relacionamento direto com a gente, parece que a vida não anda como era para andar, porque alguma coisa está errada. Paulo está vindo de algo que aconteceu em Atos. Paulo está entrando em Roma, e alguns dos irmãos que estão em Roma estão sendo especiais na vida de Paulo, porque no ministério, irmãos, se não tiver o Espírito Santo, se não tiver Jesus, a nossa vida não anda. Então no ministério tem que ter pessoas que tenham o Espírito Santo. Paulo começa a realizar uma nova congregação em Cencreia, que era a cidade onde estava Febe, aonde estava Priscila e Áquila. Eles estavam passando por ali, e Paulo começa a agradecer a muitos outros irmãos. Se você entrar no versículo 5, versículo 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Paulo vai saudando, ele vai agradecendo, ele vai lembrando os colaboradores para ele no Evangelho, que ajudaram ele. Mas quando a gente lê essa palavra de Romanos, a igreja de Roma, através da vida de Paulo, aconteceu alguns detalhes. Se a gente pegar o capítulo 8 do livro de Romanos, a gente vai lembrar que Paulo fala: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque o império de Roma, Antônio, empunhava um peso sobre a igreja que estava em Roma. Tipo assim, não vai crescer a igreja em Roma, não vai acontecer os milagres que vocês estão esperando, não vai ter pessoas para colaborar com o reino de Deus em Roma. Então Paulo fala para a igreja: gente, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então Paulo, ele vai dizer assim: gente, nós estamos em Roma, mas não há condenação em nós. Por quê? Porque existem pessoas especiais em Roma. Você está do lado de uma pessoa que ela ou ele são especiais para mim e para você. Nós estamos do lado de pessoas que, mesmo com indiferenças, cores, raças, famílias constituídas totalmente diferentes, criações diferentes, mas essas pessoas são especiais para nós. Eu estou me lembrando que no terreno da Paulista, quando eu tinha 13 anos, ó, seu Sebastião, tinha um pé de goiaba lá, e eu tenho uma marca no braço até hoje. Está aqui, Paulista, uma marca no braço, porque eu entrei no terreno da Paulista e peguei uma goiaba sem pedir a ela, mas a goiaba estava me chamando. E a gente começa a ver que nesta vizinhança, a gente começa a lembrar de histórias de pessoas que moravam ali, moram também, pessoas que se foram. E a gente começa a lembrar que nós somos uma verdadeira família, mesmo sendo de famílias diferentes. Ah, o que houve ali e tal? O que houve naquela família? Ah, fulano de tal agora está trabalhando. Todo mundo na rua sabe. Todo mundo sabe o que está acontecendo. Paulo vai dizer isso: gente, nós estamos aqui em Roma,
Mas no capítulo 8 vai dizer: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque vocês são pessoas especiais. Eu posso dizer nessa noite, você pode levantar uma das suas mãos e dizer: as mães do nosso país são mulheres especiais para nós. Você pode dar um glória a Deus? No capítulo 9, Paulo vai falar assim: debaixo dessa opressão de Roma, nenhuma incredulidade nos trará tristeza ou nos trará dúvida. Paulo está falando assim: não vou trazer em nenhuma questão incredulidade. Então quem é incrédulo não verá o futuro que está logo ali da nossa igreja em Roma. Então Paulo fala no capítulo 9, capítulo 8, ele diz que não há condenação. Paulo fala no capítulo 9 do livro de Romanos que não há incredulidade. A pior coisa que tem é andar com alguém que sempre pensa negativo. A pior coisa que tem é andar com alguém, uma pessoa fala assim: olha, vamos abrir uma barraca de salgadinho, vamos botar um açaí, vamos botar um refrigerante, uns Guaravita aqui da vida, e vamos comprar não sei o que, e vamos fazer não sei o que lá. A pessoa fala assim: ah, mas eu acho que não vai dar certo. Irmãos, quando Jesus está no barco, tem tudo para dar certo. Eu posso ouvir o outro glória a Deus? Eu profetizo nessa noite que tudo que você colocar a mão já é abençoado no nome de Jesus. Mas no versículo 10 vai dizer que em Cristo, Romanos capítulo 10, vai dizer que em Cristo haverá justiça. A Bíblia está dizendo que é o Deus Tsequenu, é o Deus de justiça. A Bíblia vai dizer que os judeus rejeitaram a justiça de Deus, mas quando eles rejeitaram, essa justiça sobrou para quem? Para nós, os ímpios e também os gentios, para aqueles que foram alcançados pelo Evangelho. Então no versículo 8 não há condenação, no versículo 9 tirou toda a incredulidade, e no capítulo 10 vai dizer que o Senhor fará justiça. Eu profetizo nessa noite que o Senhor comece a fazer justiça, que o Senhor comece a operar milagres extraordinários, que o Senhor mostre para esse Deus, assim como Elias e os profetas de Baal, o Senhor mostre para esse Deus, para esse povo, que há Deus em Israel. Eu profetizo nessa noite que o Senhor Jesus vai fazer justiça. No capítulo 12, olha o que diz o capítulo 12, sobe um pouquinho aí, ó. Consagração a Deus, a fidelidade aos usos dos dons. O que a Bíblia está dizendo em Romanos capítulo 12 para a igreja que estava com Paulo, a igreja que era gentil, a igreja da Cencreia? A Bíblia está dizendo no capítulo 12 que o Senhor derramaria poder e autoridade sobre a igreja de Atos, mas Paulo está dizendo que pela fidelidade de Deus, nós receberíamos fidelidade. Sabe o que é fidelidade? É contar com alguém que é fiel. Sabe o que é fidelidade? É quando alguém fala para você uma coisa e ela faz. Sabe o que é fidelidade? É no teu relacionamento não acontecer nenhum problema fora do casamento. Por quê? Porque a pessoa que está do teu lado é fiel. Mas pastor, aconteceu muitas coisas. Isso nós deixamos para Roma. A igreja que está em Roma está sendo tratada, porque Deus está levantando pessoas fiéis, pessoas especiais. Por que eu falo nesse tema dessa mensagem sobre fidelidade e pessoas especiais? Porque, irmãos, não dá para ter uma casa totalmente completa, uma casa estruturada, se não há fidelidade, se não há amor. Por isso que 1 Coríntios capítulo 13 vai dizer que o maior dom é o amor. Se a gente não tiver amor, não adianta. É como um sino que soa. É um sino que soa, né? É um sino que transborda um barulho, faz muito barulho, mas essa pessoa não transmite amor. A Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 12 para termos fidelidade. Quando temos fidelidade, os dons do Espírito
descem sobre nós. No capítulo 13, a Bíblia vai falar sobre submissão à autoridade. Meu irmão, os teus pais são uma autoridade para a sua vida. O teu patrão é uma autoridade na sua vida. O seu esposo, na vida da esposa, é uma autoridade na vida dela. A gente vê a Bíblia dizendo que as mulheres têm que ser submissas aos seus maridos. Mas a Bíblia diz que os maridos devem amar as suas esposas. Quem ama se submete? Sim ou não? Quem ama se submete? Fala assim, eis-me aqui. Quem ama pede desculpa. Hã? Quem ama lava a louça. Quem ama arruma o quarto. Quem ama varre o quintal. Quem ama faz as coisas que a mulher faz. Sim ou não, irmãos? Apesar de que a máquina lava a roupa, mas alguém tem que colocar lá dentro, né? Alguém tem que carregar até lá. Quem ama se submete. Então a Bíblia está dizendo que a submissão a uma autoridade é algo que em Roma estava sendo tratado. A gente vê o nosso país, e é o terceiro maior país no mundo católico. Por ser católico, há algo que foi trazido de Roma. Quando a gente olha para a Páscoa, as crianças lembram de quê? De Jesus ressurreto ou do coelhinho da Páscoa? Do coelhinho da Páscoa. Por quê? Porque foi pregado isso a partir de Roma. Então nós carregamos um catolicismo romano dentro do país. Quando a gente lembra de Natal, as pessoas lembram de quê? Papai Noel é um santo católico romano. As pessoas não lembram que Jesus nasceu justamente nesse dia que é comemorado, mas na história total não nasceu nessa época. Quando a gente olha para os dias das crianças, a gente olha para santos no nosso país. E alguns dias atrás, as pessoas lembram de Cosme e Damião, e algumas religiões entregam doces. Mas para quem não sabe, Cosme e Damião foram dois dentistas que eram cristãos. E esses dentistas ganharam crianças para Jesus e lá no seu consultório dava o que para elas? Doce. Cristãos. Quando a gente vê a história de São Jorge, que é lembrado no dia 23 de abril, São Jorge era um guerreiro cristão. Por que ele é lembrado? Porque ele destruiu muitos homens guerreiros de outras pessoas, de outras batalhas, e dizia que ele vencia dragões. Dragões eram guerreiros contrários a São Jorge, que era um homem cristão. Você está vendo como é que Roma corrompe o que Deus colocou para nossas vidas? A Bíblia vai dizer, ou melhor, a história vai dizer que Jorge, o guerreiro, foi um dos primeiros mártires do Brasil. Homem reconhecido como um ganhador de alma e um guerreiro de Deus. Então, irmãos, quando eu olho para o livro de Romanos, eu olho para a tradição católica e a tradição religiosa desde os tempos de Moisés. Algumas pessoas estão na igreja, mas amam o seu carro mais do que a Deus, amam o seu dinheiro mais do que a Deus, amam coisas, mas não amam pessoas, colocam algo nas redes sociais, mas não vivem 10% daquilo que postam. Ou a gente é de Deus, ou a gente é de Moisés. Ou nós somos especiais para servirmos a Deus e fazermos a sua obra, ou vamos ser como a igreja que estava em Roma, que precisava não ter condenação, precisava fugir da incredulidade, precisava ter justiça e precisava ser fiel. O grande problema que nós vemos hoje, porque há tempos atrás, há 10, 20 anos atrás, nós ouvíamos falar que por ano 800 mil casamentos eram destruídos. Chegamos a uma margem hoje no Brasil, já contabilizado, numa média de 1.200.000 pessoas se separando por ano no Brasil. Então o que está acontecendo? As pessoas estão casando por casar. As pessoas se relacionam por relacionar. As pessoas andam com outras pessoas por
interesse. E quando eu olho para esses tempos, nós vemos se completarem o que está acontecendo na Bíblia, o que ela disse muito bem. Nos últimos dias, na volta de Jesus, o amor dos homens iriam se esfriar. As pessoas estão amando bichos, mas não estão amando pessoas. As pessoas até colocam nas suas redes sociais: depois que eu comecei a andar com meu cachorro, eu desgostei de pessoas. Pessoas deixam heranças para animais, mas não deixam para os seus filhos. Ah, mas o meu filho não merece. O negócio não é esse. É que a infidelidade está tão grande, irmãos, que quando nós encontramos alguém na rua, o negócio está triste, irmãos. Quando a gente encontra alguém na rua, Thaísa, passando do nosso lado, e a pessoa chega e fala assim: bom dia, senhora. Tu estranha ou não estranha? Alguém entrar no metrô, Rafael Lieder, entrar no metrô lotado, um empurrando o outro, e a pessoa chega assim: a paz do Senhor Jesus. Tu vai estranhar ou não vai? Por quê? O que era para ser uma coisa normal está se transformando numa cultura totalmente anormal. Dar bom dia para as pessoas virou questão de uma coisa muito difícil. Eu de manhã levei a cachorra para a rua, né, nos dias desses aí. A cachorra saiu, eu estou lá no portão. Passou uma senhora com uma mochila. Eu: bom dia, senhora. Aí depois veio um senhor, Cátia. Eu falei: não, vou perguntar, de repente eu não estou aqui, deve ser minha sombra, só pode ser. Aí veio um senhor: bom dia, senhor. Eu acho que o cara ou a mulher estava pensando que eu era um ladrão. Porque nós estamos fugindo de uma cultura que é bíblica e transformando essa cultura em coisa errada. Nós estamos vivendo um tempo no nosso Brasil em que o que está errado está certo, e o que está certo está errado. O cara sai para gastar 90 mil no hotel, mas aumenta o salário mínimo em R$18. A situação está difícil, irmãos. Nós vivemos um tempo em que o amor ao próximo está despencando. Paulo está em Roma ensinando isso, e no capítulo 14 vai falar alguma coisa importante. Paulo está tolerando os irmãos que são fracos na fé. Olha o que Paulo está falando: eu estou tolerando pessoas que estão na igreja, mas estão fracos na fé. Tem dia que a gente se sente fraco, sim ou não? Tem. Tem dia que a gente quer desistir, irmãos? Sério, fala aí. Vamos lá, vamos abrir a nossa boca. Tem dia que a gente pensa em desistir, sim ou não? Ah, mas a minha mulher gritou comigo: ah, que se exploda o meu casamento, eu vou embora de casa. Ah, que vontade de pegar no pescoço desse cara que eu não aguento mais. Ah, que vontade de pegar a Thaísa e puxar pelo cabelo. Que vontade de pegar o Marcelo e arrebentar os óculos dele. Ah, irmãos. Só que a Bíblia está falando que Paulo está tolerando pessoas fracas na fé, porque de tanto ouvir a palavra, elas vão se consertar. Sabe por que domingo que vem vai ter batismo aqui na igreja? Porque tem pessoas que estão sendo transformadas por Cristo. Eu posso ouvir um glória a Deus, um aleluia? Nós teremos batismo domingo que vem. Não é só o bolo e o salgado que vai ter, o refrigerante e o suco. É uma vida que vai se converter, que vai ser transformada pelo poder do Evangelho. Nós estamos vivendo como a igreja de Roma, mas a gente não é de Roma. Nós estamos no Brasil, mas nós não somos brasileiros. Nós somos filhos de Deus. Nós estamos aguardando a nova Jerusalém. Nós estamos esperando o céu se abrir e Deus fazer uma transformação e abrir os céus e Ele vir buscar a sua igreja. Uma igreja fiel, uma igreja que crê, uma igreja que não é condenada, uma igreja que tem justiça, uma igreja que tem autoridade, uma igreja que é forte na fé. Tinha tudo para o seu Sebastião e a dona Selma não vi hoje. Dor no corpo e acabou de operar. E hoje não é por causa do Dia das Mães, é porque a fé desse casal trouxe eles para aqui. Essa palavra de hoje vai mudar a minha e a tua vida. Nós somos pessoas especiais. Olha o que diz o capítulo 15. Cristo dá exemplo de abnegação, mas nós que somos fortes, olha o que está dizendo, do versículo 1, capítulo 15, coloca aqui para mim, o Brendon.
Capítulo 15 de Romanos, versículo 1, diz assim, vamos lá, coloca na tela para a gente aí. Capítulo 15, versículo 1 do livro de Romanos. Colocou aí, amém? Eita glória, agora vai, vamos lá. Vai pelo celular que é mais rápido. Capítulo 15, versículo 1 de Romanos. Diz assim, isso, coloca para a gente aí. Sumiu, apareceu e sumiu. Capítulo 15, versículo 1. Vou dizer aqui quando apareceu, só porque eu falei que ia falar. Ó. Paulo, servo do Senhor, ou melhor, nós que somos fortes, temos o dever de suportar as fraquezas dos... Diga comigo fraco, gente, está lendo comigo aí? Nós que somos fortes, temos o dever de suportar as fraquezas dos fracos. Em vez de agradar a nós, tem gente que abandona a gente no mesmo dia. Ah, mas a pessoa é chata. Ah, o Antônio é tão chato, Antônio. Todo dia pede carona. Oh, meu Deus. Ah, mas o Sandro, aquele flamenguista chato, rapaz. Meu Deus. A Bíblia está dizendo que a gente que é forte tem que aturar ou suportar ou abnegar a nossa própria vontade para suportar as fraquezas dos fracos. Porque aquele que está forte, irmãos, deve suportar os fracos. É por isso que num relacionamento não só de casal, mas de amigos, de namoro, de pais e mães, do casal, nós sempre tem alguém que é uma balança. Não é bem por aí não, calma. Ó, vamos fazer assim, né? Pera aí, você é muito afoito, você é menina, pelo amor de Deus, você quer fazer as coisas da noite para o dia. Não é assim. Teve uma pessoa que veio aqui ontem, Antônio, o Rubens. Foi o mesmo cara que construiu as telhas da igreja. O Rubens veio aqui ontem, sentou ali atrás e soldou aquele equipamento de ferro lá atrás. Mais ou menos ali, Kátia, R$500 para ele soldar. R$500. Quando terminou de soldar, ele foi lá no gabinete, trocou de roupa e falou, pastor, estou indo embora. Falei, como assim, rapaz? Não, pastor, estou indo embora. Não, mas eu preciso te pagar. Ele, não, rapaz, eu vim aqui para abençoar. Eu falei, não, que isso, rapaz? Tu fez muita coisa aí. Ele, não, pastor, sempre é um prazer abençoar essa igreja. Aí daqui a pouco ele veio, foi lá atrás, trocou a roupa e falou assim, qual é o Pix da igreja? Aí, Rafael Lieder, qual é o Pix da igreja? Eu falei, é esse. Ainda abençoou a igreja. Eu falei assim, Jesus, nós precisamos ter esse coração. Porque no dia que a gente não tem nada, fica difícil. Vamos ali tomar açaí. Eu não tenho nem R$5. Só se for o cheiro do copo. Coloca aí a calda no copo, pronto, R$5. Só vai dar aquilo. Mas tem dias que quando a gente tem condições de abençoar, a Bíblia diz que é para abençoar. Porque aquele que é abençoado, ele serve para abençoar. O padeiro serve para fazer um pão gostoso. O açougueiro para cortar aquela carne maravilhosa. O abençoado é para abençoar, irmãos.